Bom, pessoal, a atividade de hoje é relacionada à percepção de espaço e tempo, a noção espaço-temporal da criança. Então, como ela se desloca no espaço ou no meio que ela está inserida ali dentro de casa, ou até mesmo nas aulas de educação física, e como ela resolve alguns problemas baseado nessa percepção, nesse conhecimento de corpo. Como que eu uso o meu corpo para resolver alguns problemas relacionados a essa percepção corporal aí, de situações no espaço ou no ambiente que ela está. Então, por exemplo, eu trouxe para vocês aqui, né, 2 cadeiras, um barbante. Então, entende-se que essa situação aqui seria um obstáculo para essa criança. Então, vamos criar algumas estratégias para que ela tente resolver e que a gente consiga observar como que ela vai sair dessas situações. Então, eu peço para que a criança venha correndo, né? Uma estratégia de atividade seria essa. Eu peço para a criança venha correndo e pare antes do obstáculo. Então ela tem que ter essa noção de quanto que ela vai precisar correr e até onde que ela precisa ir e parar antes do seu obstáculo. Então, por exemplo, venho correndo aqui, parei antes do meu obstáculo, antes do meu barbante, sem tocar no obstáculo. Então você vai criando algumas dificuldades para ela, vai passando para ela algumas tarefas que ela tem que resolver, usando o seu próprio corpo, é claro. Então vamos pensar, eu quero que você passe para o outro lado do barbante sem ultrapassar o limite da cadeira e sem relar em nada. Então ela vai pensar aqui, nessa situação, eu tenho um barbante, eu preciso passar para o outro lado, então eu tenho 2 escolhas, ou eu passo por baixo do barbante, ou eu passo por cima do barbante. Ela vai entender e perceber qual é a melhor estratégia. Eu entendo que para mim a melhor estratégia agora é passar por cima. Então eu passo uma perna e depois eu passo a outra. Eu fiz a tarefa, voltei para a posição inicial. E aí você vai gerando para o seu aluno ou para o seu filho diferentes situações de tarefa que ele vai ter que resolver com a utilização do corpo, ou seja, como que eu vou desenvolver, como que eu vou passar por esse obstáculo. Então eu coloco aqui, ó, por exemplo, uma cadeira próxima uma da outra ou qualquer outro obstáculo, eu tenho que passar para o outro lado sem relar em nenhuma cadeira. Se ele vier com a posição de frente, ele vai acertar no obstáculo, então ele vai ter que criar uma estratégia. Como que eu passo para o outro lado? Se eu virar de lado, eu acho que o meu corpo passa. Então, ele vai criando estratégias para poder passar para o outro lado e concluir essa atividade, ok? Então, aí você vai criando desafios para ele. Cria-se lá uma barreira, por exemplo, aqui ó, tem uma caixa aqui de isopor, ok? Então, vamos pensar que aqui também tivesse uma outra caixa de isopor. Cria-se lá uma barreira para ele tentar passar para o outro lado. Como que eu passo para o outro lado com o braço afastado? Ele vai ter que pensar, peraí, com o braço afastado eu consigo passar na mesma situação que eu passei daquela hora. E aí você vai criando e instigando o seu aluno, né, o seu filho, ou essa criança, na verdade, você vai instigando essa criança a ter soluções, ele vai começar a criar soluções, vai ter situação que ele vai ter que passar por baixo de um obstáculo, vai ter que passar pelo outro lado. Se você sugerir para ele, eu quero que você passe para o outro lado da cadeira da maneira que você achar melhor, então ele pode vir aqui do lado, passei por trás e posicionei, ou então ele vai começar a criar estratégias, beleza? Então essa é a dica, né? Essa é a sugestão de atividade de hoje, relacionando aí a percepção corporal, noção de espaço e tempo, que hora que eu devo parar, quando que eu tenho que saltar antes na hora certa. Por exemplo, se eu pedir para ele vir correndo e saltar sobre o barbante, venho correndo e salto. Quando que eu tenho que saltar? Qual é a hora certa de saltar? Então se ele não tiver essa percepção, ele vai saltar antes. Então ele vem correndo aqui e salta antes, não dá tempo de passar o obstáculo, ou ele vem correndo, tropeça e passa derrubando tudo. Então ele tem que começar a perceber e ter essa percepção ele tem que começar a entender o momento certo
e como ele vai usar o corpo diante de algumas dificuldades do cotidiano aí. Aí a criança vai começar a parar de se machucar, vai começar a subir escada e não vai tropeçar, porque ele vai ter o tempo ali certo de pisar no degrau, ele vai ter o tempo certo de desviar de algum móvel, não vai estar se machucando, batendo ali o tempo todo, até mesmo nas aulas dentro da escola, no pátio, correu lá no pátio, tem um obstáculo, ele vai ter essa percepção de desviar do obstáculo antes da hora, para que não tenha o choque. Então, essa atividade aqui é uma sugestão para que vocês trabalhem com as crianças aí, essa percepção. Então eu dei algumas dicas, então eu entendo que vocês, diante das suas criatividades aí, vocês possam estar elaborando novas estratégias para atingir esses objetivos aí, ok? Na sequência, eu vou tentar fazer uma atividade com as minhas sobrinhas para que elas demonstrem aí as noções que elas têm. Então eu não vou dar dica, eu não vou sugerir nada, elas vão fazer as estratégias delas, ok? E aí a gente vai começar a perceber que cada criança, de acordo com o seu conhecimento prévio, ele passa a ter as estratégias necessárias aí para desenvolver e para poder solucionar problemas. Beleza? Espero que tenham gostado. Grande abraço, até a próxima. Tarefas de ordem motora, e a ideia é que elas consigam resolver por si só cada proposta e cada desafio lançado para elas aí, pensando no conhecimento prévio que elas têm já relacionado ao comportamento motor. Espero que elas consigam fazer, espero que vocês entendam a proposta e espero que gostem. Fica aí para vocês algumas sugestões de atividades que podem ser desenvolvidas com as crianças. Agora a gente vai aí. fazer uma tarefa pensando na parte de desenvolvimento motor baseado na noção de espaço temporal, tá? Então eu vou pedir para a Luísa fazer um movimento e ela vai desenvolver esse movimento de acordo com os conhecimentos que ela tem e o controle motor dela. Então, Luísa, você vai ter que passar pelos cones, ok? Em zigue-zague, você não pode passar pelo mesmo lado entre os cones. E nos cones que estão os mastros, a vareta, você vai afastar abre os braços. Isso, você vai ter que passar por esses cones, o vermelho e o verde, com os braços afastados. Você vai ter que chegar até mim e você vai ter que dar uma solução para esse problema aí, ok? Pode começar, bora! Braço afastado. Como que você passa para cá agora? Dá um jeito, pode fazer. Seu braço não pode baixar, você pode fazer qualquer movimento para chegar aqui sem relar nesses cones. Mas seu braço não pode abaixar. 5, 4, 3, 2, 1. Ok? Vou te dar outro comando, ok? O comando que eu vou te dar vai ser basicamente o mesmo comando, só que você tem que passar para o outro lado com os braços afastados, só que o seu braço não pode passar por cima das varetas aí. Você vai ter que dar um jeito do braço ficar afastado e você passar para o outro lado, ok? 5, 4, 3, 2, 1. Começou, afastou o braço. Dá um jeito, sem relar. Você tem que passar para o outro lado. Sem relar, com o braço afastado. Continua andando, faça o movimento lá no cone. Ok. Pode ir lá. Fechou. Beleza. Agora a Helena vai fazer a mesma tarefa, né? Pensando aqui na noção espaço-temporal que a Luísa fez. E vamos ver qual é a vivência que ela tem, vivência motora, e qual vai ser a solução que ela vai dar para essa tarefa. Lembrando que ela não viu a Luísa fazer e nós vamos fazer um comparativo entre as duas. Pode começar, passar pelo cone amarelo, pelo laranja e pelo preto. Quando chegar no preto, aqui você para. Passou, parou, afasta o braço, abre bem o braço, olhando para mim, presta atenção aqui. Agora você vai ter que passar pelo cone, por essa vareta aí, do jeito que você conseguir, sem abaixar o braço e sem encostar em nada. 3, 2, 1, valendo. Beleza? Você vai passar daqui para lá.
Posiciona, parou, vem um passinho para trás, afasta o braço. Agora você vai ter que passar para o lado de lá de outro jeito, vai ter que arrumar uma outra solução para você chegar do outro lado, sem abaixar o braço. Levanta o braço, posiciona, vai. Bora. Bora. Vamos. Se vira. Vai. Não pode abaixar o braço. Abaixou. Aí eu não sei, você vai ter que decidir. Agora o comando vai ser contrário. Então a Luísa, ela vai ter que vir correndo e passar para o lado de cá, sem desviar, né? No caso ela vai ter que seguir uma linha reta. Ela não pode sair da direção dos cones, mas ela tem que chegar para o lado de cá sem encostar em nada. E a Helena, ela vai ter que vir correndo o mais rápido que conseguir e parar antes de chegar antes de passar dos cones para cá. Beleza pura? 5, 4, 3, 2, 1, rápido, foi! Voltou para a posição, muito bom. Então aqui, pessoal, vocês podem observar que eu dei alguns comandos para elas em relação à noção de espaço e tempo, né? Então essa percepção que elas tiveram agora, né? Percepção de altura, né? No caso da Luísa, ela percebeu a altura da corda do barbante, que poderia estar atrapalhando no deslocamento dela. E a Helena mostrou a percepção de distância, o quanto ela chegou perto do obstáculo, vamos dizer assim, e parou antes. Então ela teve essa percepção, ok? Então vamos lá para mais um exercício. Daqui a pouco a gente volta. Vamos lá. Mais uma tarefa pensando na noção espaço-temporal. Agora as duas, com as mãos dadas, elas terão que passar pelo primeiro obstáculo aqui, sem relar em nenhuma parte do obstáculo. Então eu vou pedir para que vocês se desloquem até mim, sem relar em nenhuma parte dos obstáculos e sem soltar as mãos. Pode começar. Muito bom. Agora vai para o lado de lá, para o outro obstáculo, passando pela mesma coisa. Volta para cá, no mesma coisa. Passando por baixo do obstáculo, para o lado de cá. Isso. Agora vem para o próximo obstáculo aqui. Agora vocês duas, com as mãos dadas, terão que passar para o lado de cá. Pode começar. Muito bom. Observaram que, primeiro momento, elas coordenaram quem ia fazer a primeira tarefa e, na sequência, as duas conseguiram desenvolver o que era proposto aí. Beleza? Então, fica para vocês essas sugestões aí de exercícios pensando, né, na noção espaço-temporal.